Existe um concreto que repara suas próprias rachaduras. Ele fica mais forte na água do mar. E, uma vez que você constrói com ele, a estrutura nunca precisa ser substituída. Por 2000 anos, ele sustentou cúpulas, portos e muralhas sem um único reparo. Então, nós o substituímos. Nós o trocamos por um concreto que desmorona em 50 anos. Não paramos de usá-lo porque ele falhou. Paramos porque um concreto que dura para sempre é um concreto que eles não podem vender. Um material que se cura sozinho elimina a necessidade de contratos de reparo, ciclos de substituição e uma indústria que vale 400 bilhões ALS por ano. E o que não pode ser vendido dentro de um cronograma não pode sustentar um modelo de lucro. Esta é a história da Fórmula Romana, que construiu um império, sobreviveu 2 milênios sob o mar e ainda está de pé. Enquanto tudo o que despejamos hoje já está rachando. A história começa nas margens da Baía de Nápoles, cerca de 300 anos antes de Cristo. Os construtores romanos estão experimentando. Eles pegam cinzas vulcânicas dos campos perto de Pozzuoli, uma cidade situada à sombra do que um dia se tornará o Vesúvio. Eles as misturam com cal e pedaços de rocha. Eles adicionam água do mar. O que eles despejam não apenas endurece, ele se transforma. Os romanos o chamam de opus caementicium. A cinza que eles usam fica conhecida como pozzolana, em homenagem à cidade onde a escavam. Ninguém vivo entende totalmente por que funciona tão bem, mas os construtores sabem o que veem. O material se une a si mesmo. Ele cura debaixo d'água. Ele suporta um peso que a pedra sozinha não consegue. E não racha. Um construtor coloca a mão contra uma parede recém-curada. É fria ao toque, densa, inflexível. Ele a golpeia com uma ferramenta de ferro. Ela não lasca. Ela não descama. Ela soa. Em uma geração, os engenheiros romanos percebem o que tem. Isso não é argamassa. Isso não é gesso. Isso é algo inteiramente novo, um material que pode ser despejado em qualquer formato, que endurece como pedra, mas pesa menos, que se une a si mesmo através de juntas e emendas como se fosse uma massa contínua. No século I, eles estão despejando esse concreto nas estruturas mais ambiciosas que o mundo antigo já viu. O mercado de Trajano ergue-se em Roma por volta de 110 d.C. Um complexo de mais de 150 lojas e escritórios, com 6 andares de altura, construído com abóbadas de concreto que ainda estão de pé hoje. O porto de Cesareia, no atual Israel, é construído com enormes pilares de concreto, afundados diretamente no Mediterrâneo. A água do mar não os enfraquece. Ela os torna mais fortes. Em Baiae, na costa italiana, estruturas portuárias inteiras são submersas e permanecem intactas século após século. Então, vem o Panteão, concluído por volta de 126 d.C., sob o imperador Adriano. Sua cúpula tem 43,3 metros de diâmetro. É a maior cúpula de concreto não armado já construída. Sem aço, sem vergalhões, sem reforço moderno de qualquer tipo, apenas concreto romano moldado em um hemisfério perfeito, com um óculo aberto no topo que deixa entrar chuva e luz. 2000 anos depois, ele nunca foi reparado estruturalmente, nenhuma vez. Os engenheiros de hoje não conseguem explicar totalmente como ele sobreviveu a terremotos, inundações e séculos de intempéries, sem uma única falha. Mas o homem que primeiro anotou a receita tentou nos dizer. Seu nome era Marcus Vitruvius Pollio. Por volta de 30 a.C., ele concluiu um texto chamado De Arquitectura, 10 livros sobre construção. Nele, ele descreveu como os construtores romanos selecionavam sua pozzolana, como misturavam sua cal e como curavam seu concreto lentamente ao longo de semanas e meses. Plínio, o Velho, escrevendo décadas depois, documentou os depósitos específicos de cinzas vulcânicas perto de Pozzuoli que davam ao concreto seu poder. Esses homens registraram uma fórmula que sobreviveria à sua civilização por 2000 anos. E então, a civilização caiu.
Roma entrou em colapso no século V. As redes comerciais que moviam a pozolana pelo império se desfizeram. Os construtores habilidosos, que entendiam a mistura a quente e a cura lenta, se dispersaram ou morreram. A fórmula não foi destruída. Ela foi simplesmente esquecida, enterrada sob séculos de guerra, migração e reinvenção. A Europa construiu com pedra e madeira pelos próximos 1400 anos. O conhecimento adormeceu. O segredo era o fogo. Os construtores romanos não misturavam apenas cinzas vulcânicas com cal e água. Eles usavam cal viva, óxido de cálcio, e a misturavam a quente em temperaturas extremas diretamente no concreto úmido. Esta não era uma mistura suave. Era uma reação violenta. A cal viva não se dissolvia totalmente. Pequenos pedaços brancos sobreviviam na mistura. Por 2000 anos, os cientistas presumiram que essas eram falhas, uma mistura desleixada por trabalhadores antigos. Eles estavam errados. Esses pedaços são clastos de cal, e eles são a razão pela qual o concreto romano se cura sozinho. Quando uma rachadura se forma no concreto romano, a água da chuva ou do mar se infiltra. Ela atinge um clasto de cal e o dissolve. O cálcio dissolvido migra para a rachadura e recristaliza como carbonato de cálcio chamado freshite. A rachadura se sela sozinha. Nenhuma intervenção humana, nenhuma equipe de reparo, nenhum custo. O concreto conserta suas próprias feridas e continua. Isso não é uma metáfora. Isso é química, medida e confirmada em um laboratório no MIT em 2023. Mas a reação com a água do mar é ainda mais extraordinária. Quando o concreto romano fica no oceano, as cinzas vulcânicas reagem com a água salgada ao longo de décadas e séculos para formar um mineral chamado tobermorita aluminosa. Este mineral é extremamente raro na natureza. Ele cresce dentro do concreto, preenchendo vazios e unindo a estrutura de forma mais firme. O concreto não se degrada na água do mar. Ele se mineraliza. Ele se torna mais duro, mais denso, mais resiliente a cada século que passa. É por isso que o porto de Cesareia ainda está intacto após 2000 anos submerso no Mediterrâneo. Agora compare isso com o que construímos hoje. O cimento Portland moderno tem uma vida útil projetada de 50 a 100 anos. Na prática, muitas vezes começa a rachar dentro de 20 a 30 anos. 42% das pontes nos Estados Unidos têm mais de 50 anos e são classificadas como estruturalmente deficientes pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis. O país gasta o 4,6 bilhões todos os anos apenas em reparos de concreto. Rodovias, pontes, estruturas de estacionamento, fundações. Despejar, rachar, remendar, substituir, despejar novamente. O ciclo nunca termina. O Panteão está de pé há 2000 anos sem um único reparo estrutural. A represa Hoover, uma das conquistas de engenharia mais celebradas do século XX, já apresenta rachaduras aos 90 anos de idade. O concreto portuário romano fica mais forte na água do mar. O concreto moderno, exposto à água salgada, começa a corroer seu reforço de aço interno em décadas. Os números não chegam perto. Eles não estão na mesma categoria. Então, em 1824, um pedreiro em Leeds, Inglaterra, mudou tudo. Seu nome era Joseph Aspdin. Ele aqueceu calcário e argila em um forno, moeu até virar pó e patenteou o que chamou de cimento Portland, nomeado porque a cor se assemelhava à pedra de Portland. Era barato, endurecia rápido, em horas em vez de semanas. Podia ser fabricado em uma fábrica e enviado para qualquer lugar. Não exigia cinzas vulcânicas de uma região específica. Não precisava de água do mar, cura lenta, ou mãos habilidosas que entendessem a química antiga. Precisava de um forno, calcário e um saco. Em 1900, o cimento Portland havia conquistado o mundo. Cada código de construção, cada padrão de engenharia, cada manual de construção foi reescrito em torno dele.
A Sociedade Americana de Testes e Materiais, a STM, construiu suas especificações de concreto inteiramente na química do cimento Portland. A Associação de Cimento Portland, fundada em 1916, fez lobby junto a governos e moldou regulamentações por mais de um século. Tente obter uma licença de construção hoje para uma fundação feita com concreto de cal pozolânica. Na maioria das jurisdições, você não consegue. Os códigos não o reconhecem. Não porque falhe nos testes, mas porque nunca foi incluído na estrutura de testes. Este é o ciclo de substituição que construiu uma indústria global de os 400 bilhões reais. Um concreto que racha em 30 anos cria uma demanda perpétua por reparo e substituição. Uma ponte que dura 2.000 anos é uma ponte que você constrói uma vez. Uma ponte que falha em 50 anos é uma ponte que você vende 2 vezes em um século. Multiplique isso por cada rodovia, cada fundação, cada garagem, cada arranha-céu na terra e você começa a ver a economia. A permanência é a inimiga do lucro. A durabilidade é a inimiga da dependência. E há o custo de carbono. A produção de cimento Portland é responsável por 8% de todas as emissões globais de dióxido de carbono. 8%, mais do que a aviação, mais do que o transporte marítimo. Cada tonelada de cimento Portland libera quase 1 tonelada de dióxido de carbono. O concreto romano usava menos energia para ser produzido, não exigia reforço de aço e durava 40 vezes mais, mas era mais lento. Exigia conhecimento local. Não podia ser produzido em massa em uma linha de fábrica e vendido aos caminhões. Então, escolhemos o pior material, não porque construía melhor, mas porque vendia melhor. O conhecimento não foi perdido, foi enterrado sob padrões da indústria, sob lobby, sob um século de códigos escritos para proteger uma cadeia de suprimentos, não uma estrutura. Aos construtores que queriam alternativas, foi dito que a ciência não os apoiava. Isso era mentira. A ciência nunca foi financiada porque a indústria nunca a solicitou. Você não encomenda pesquisas sobre um produto que destruiria seu modelo de receita. Mas as evidências se recusaram a permanecer enterradas. Em 2017, uma geóloga chamada Marie Jackson, da Universidade de Utah, publicou um estudo histórico na revista American Mineralogist. Sua equipe examinou amostras de concreto marinho romano retiradas do Mediterrâneo. Eles encontraram cristais de tobermorita aluminosa crescendo dentro do material. Eles provaram com dados de laboratório que o concreto de água do mar romano não se degrada. Ele se mineraliza. Ele se torna mais forte ao longo dos séculos. O concreto não estava apenas sobrevivendo ao oceano, ele estava se alimentando dele. Então, em janeiro de 2023, um cientista de materiais chamado Admir Mazik, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, publicou na Science Advances a descoberta que mudou tudo. Sua equipe identificou os clastos de cal. Eles provaram que a técnica de mistura, a quente, cal viva misturada em temperaturas extremas, não era uma falha. Era o mecanismo. A capacidade de autocura do concreto romano não foi acidental. Foi projetada há 2.000 anos por construtores que entendiam seu material melhor do que nós entendemos o nosso. Os cientistas passaram décadas tentando decodificar o concreto romano. A resposta esteve olhando para eles o tempo todo. Pequenas manchas brancas que eles haviam descartado como imperfeições. A equipe de Mazik, então, o testou. Eles criaram concreto moderno, usando o método romano de mistura a quente. Eles o racharam. Eles adicionaram água. As rachaduras se curaram. A fórmula funciona. É reprodutível. Não é mais um mistério. É uma receita. Mas alguns construtores se recusaram a esquecer. Mesmo antes do estudo do MIT virar manchete, um movimento silencioso vinha crescendo. Construtores naturais e designers de permacultura
Usavam misturas de cal e pozolana para fundações, adegas subterrâneas e elementos aquáticos há décadas. Especialistas em preservação histórica na Europa há muito usam concreto de estilo romano para restaurar estruturas antigas, porque o cimento Portland moderno é muito rígido e racha quando aplicado a pedras antigas. Agora, a ciência os alcançou. Várias startups e laboratórios universitários estão desenvolvendo formulações de concreto autocurável, inspiradas nos romanos. A Universidade de Cambridge está pesquisando um bioconcreto que usa bactérias para imitar o mecanismo do clasto de cal. A Agência de Pesquisa Militar dos Estados Unidos, DARPA, financiou programas de materiais autocuráveis para infraestruturas que não podem se dar ao luxo de falhar. E aqui está o que importa para você. A receita romana básica não é complexa. Cinzas vulcânicas, comercialmente disponíveis como pedra-pomes, cal viva, agregado de rocha e água. Para a fundação de uma propriedade, uma adega subterrânea, um muro de jardim ou um elemento aquático, os materiais são acessíveis e o custo é uma fração do concreto moderno. Um saco de pedra-pomes, um saco de cal viva, cascalho local, sem vergalhões, sem aditivos químicos, sem misturas patenteadas vendidas, com a margem de lucro do empreiteiro. Você não precisa de um empreiteiro. Você não precisa de uma licença para um muro de jardim. Você precisa de conhecimento que está disponível há 2000 anos e foi provado novamente em um laboratório há 12 meses. A cura é lenta. Essa é a troca. O concreto romano leva semanas para atingir a resistência total, não horas. Mas o que você ganha em troca é um material que cura suas próprias rachaduras, resiste à água, resiste ao sal, resiste aos ciclos de congelamento e descongelamento que destroem o cimento Portland. E fica mais forte a cada década que passa. Uma fundação que cura suas próprias rachaduras. Uma adega subterrânea que fica mais forte a cada ano. Uma cisterna que se sela sozinha quando aparecem fraturas finas. Uma estrutura que seus netos nunca precisarão substituir. Isso é o que os construtores romanos tinham. Isso é o que foi retirado do vocabulário de construção e substituído por um material projetado para falhar em um cronograma lucrativo. A crise imobiliária não se trata apenas de preços de terrenos e taxas de juros. Trata-se de um sistema de construção projetado para a dependência. Cada material em uma casa moderna tem um ciclo de substituição. Telhado, 15 a 30 anos. Revestimento, 20 a 40. Fundação, 50, se você tiver sorte. Cada ciclo é uma transação. Cada transação é um centro de lucro. Uma casa construída para durar 2000 anos quebra esse modelo. Ela não pode ser financiada, segurada ou vendida da mesma maneira. Ela ameaça a matemática que mantém a indústria unida. Daqui a 2000 anos, o panteão ainda estará de pé. A cúpula que os engenheiros romanos despejaram sem vergalhões, sem aço, sem um único material inventado após o primeiro século, ainda se sustentará. Ele observará enquanto as torres de concreto que construímos neste século continuam a rachar, continuam a desmoronar, continuam a ser reparadas e substituídas dentro do cronograma. Não perdemos o concreto romano porque a fórmula era muito complexa. Nós o perdemos porque era muito permanente. Porque uma estrutura que nunca falha é uma estrutura que nunca precisa da indústria que lucra com a falha. O conhecimento não foi destruído. Foi enterrado sob códigos e contratos e uma cadeia de suprimentos de uns 400 bilhões de reais. Mas você não pode enterrar a química. Você não pode apagar o que a pedra lembra. A fórmula é aberta. Os estudos estão publicados. O concreto está esperando para ser despejado novamente por mãos que entendem o que os romanos sempre souberam. Construa uma vez. Construa direito. E ele sobreviverá a tudo o que eles despejarem para substituí-lo.
Se esta história mudou a maneira como você olha para as próprias fundações do nosso mundo, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Ajude-nos a preservar esse conhecimento compartilhando esses arquivos com aqueles que precisam se lembrar do que foi esquecido. Vamos construir um futuro que dure. O próximo arquivo será aberto em breve.